Meus irmãos, a liturgia de hoje nos traz esta celebração de Cristo, o Rei do Universo, e também da nossa padroeira, né? Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência. Muitos de nós, às vezes, podemos nos ficar confusos, às vezes, porque por não ter uma data exata, um calendário, dia 5, dia 6, dia 10, não ter porque esta data ela foi fixada no sábado antes do terceiro domingo de novembro. Às vezes fica difícil de nós gravarmos o sábado antes do terceiro domingo de novembro, né? E temos que fazer algumas contas todos os anos para podermos ajustar o nosso calendário, né? E queria falar um pouco sobre a nossa padroeira também, nessa festa de hoje. Os padres barnabitas, né, eles ganharam, então, a pintura de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, depois de algumas intercorrências de uma reforma do templo. E então o padre Pietro Maffetti, ele, da paróquia de São Carlos, ele pede então que o outro padre, Pietro Valentini, ele faça uma cópia desta obra. Então ele recebe de presente, ela não tinha um nome definido, e ele pede que, para que se conserve a obra, fizesse uma réplica. E então esse padre faz essa réplica, e ele pede que escreva Mãe da Divina Providência, por ela não ser dado a ele, mas não ter sido colocado um nome de fato nesta obra tão magnífica e tão representativa. Se formos voltar e olharmos para o quadro ou para a imagem, iremos ver que Nossa Senhora, ela está ali, mas ela está junto com uma criança, que muitas vezes olhamos e dizemos, Nossa Senhora está segurando Jesus, né? Mas se olharmos o contexto da obra, no quadro, onde foi pintado, iremos ver que em Nossa Senhora existe a auréola que demonstra nas pinturas e até em algumas imagens, o símbolo da santidade. Todos os santos são pintados com uma auréola, para que a gente possa olhar e ver, aquele ali é um santo, né? Ali existe a santidade divina. Mas na criança, se olharmos o quadro, não iremos ver essa auréola na criança. Podemos ver então que ali se concretiza de fato a intenção da obra, pois ela segura esta criança que, na verdade, é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É cada um de nós, é a nossa comunidade. Quando tivermos precisando de ajuda, ela está ali para nos amparar, nos segurar nos braços. Então, que possamos nos colocar no lugar desta criança e deixar que Nossa Senhora providencie as nossas necessidades, pois ela é a Mãe da Divina Providência, que é o próprio Cristo. E podemos também olhar que essa inspiração surge também das bodas de Caná, quando Nossa Senhora providencia o que era necessário para aqueles noivos, para que a festa continuasse. Mas temos que ter um olhar espiritual para esse acontecimento, pois ela não providenciou junto ao seu filho o vinho para aquela festa, para que as pessoas continuassem bebendo. Não, senão não teria muito sentido
faltou vinho, faltou cerveja, Nossa Senhora providencia. Algo muito baixo de se imaginar, né? Ela então quis mostrar neste ato, neste gesto, que ela se preocupa com os mínimos detalhes de cada um de nós, das nossas vidas. E ela então, para demonstrar que ela tinha um olhar sobre todo o contexto, sobre tudo o que estava acontecendo, ela faz com que seu filho inicie a sua vida pública, fazendo ali então o milagre do vinho. E como sempre, as coisas de Deus são abundantes, ele foi muito além do que qualquer um ali poderia imaginar. Então, sempre que olharmos para as nossas dificuldades ou alegrias, temos sempre que imaginar que Nossa Senhora intercede por nós, desde antes de nós nascermos até os nossos dias atuais e depois ainda da morte, conforme rezamos todos os dias na Ave Maria, para que ela interceda por nós, inclusive na hora da nossa morte. E se nós tivermos um olhar para a celebração de hoje também, de Jesus Cristo Rei, iremos perceber, é claro, que chegamos ao final deste ano litúrgico. Chegamos ao final do ano. Acabou mais um ano, meus irmãos. E este ano, alguns de nós, talvez possa ter deixado passar despercebido, que a nossa igreja celebrou o ano da comunhão. Se alguns de nós não prestarmos atenção, iremos, aconteceu isso? Foi. Chegamos ao final deste ano e a nossa igreja pede a nós, fazendo esta festa, para que nós possamos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele nos deu e por ter nos deixado chegar até os nossos dias, até hoje, até nesta celebração, e por tudo que irá de vir. Temos que agradecer e esperar a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta vinda que foi prometida, mas uma vinda gloriosa. Conforme sempre repetimos, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E eu queria, junto com vocês, refletir sobre este ano que se encerrou. O que é que melhorou na minha vida? Analise a sua vida. O que melhorou a minha vida este ano? Em quê? Quando eu comecei este ano, e agora que eu estou terminando, como eu era e como eu sou hoje? Será que a minha vida piorou? Será que a minha fé diminuiu? Faça a memória, volte lá no ano passado, no início deste ano litúrgico, e relembre como você era, o que você fez durante todo esse ano. Você está mais próximo de Cristo? A sua vida espelha mais a santidade? Estamos mais próximos do Senhor? Como está a minha vida espiritual? O que eu fiz em prol da minha vida espiritual, para que eu colaborasse com Deus, para que eu tivesse hoje mais fé, estivesse mais
engajado na igreja do que no ano que se passou. Ano passado, por exemplo, alguns de nós não exerciam nenhum papel efetivo na igreja. Éramos pessoas que íamos às missas, e muitas vezes ainda chegando atrasados. Conforme alguns de nós ainda continuamos hoje, já com o evangelho iniciado, estamos chegando na missa e ainda participamos da fila da comunhão. Temos que pedir perdão a Deus por isso. Pois aquele que come e bebe o corpo e sangue de Cristo, sem distinguir, come e bebe a sua própria condenação. E o perdão dos nossos pecados veniais, pelo menos, recebemos no início da missa. Então, se não somos perdoados dos pecados veniais, como iremos participar da ceia do Senhor em pecado? Então, se nós olharmos, temos que olhar as nossas vidas e vermos que se ainda continuamos parados, temos que mudar de vida. Que possamos, meus irmãos, mais uma vez, dar graças ao Senhor, Ele que é Senhor do tempo, Senhor da história, Senhor de tudo, e pedir a Ele que o seu fruto permaneça entre nós, permaneça na nossa vida, que Ele venha e permaneça nas nossas vidas, e que ao iniciar deste ano, está terminando hoje, ao iniciar desse próximo ano, na próxima semana, que façamos um propósito de sermos pessoas novas, pessoas mais santas, pessoas mais dedicadas à igreja. Meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.